Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de ciências, começando agora com um assunto de biologia, né? Temos aí muito assunto a conversar, mas nós vamos continuar no assunto de solos. Olha, nós vamos continuar no capítulo... Deixa eu ver bem aqui para vocês qual é o capítulo que nós vamos começar. Capítulo 9, 10 e o 11 são os capítulos que nós trabalharemos para essa nossa próxima aula. Desde já eu deixo aí à disposição minhas redes sociais aí, quem quiser me seguir, me acompanhar no Twitter, no YouTube, no Instagram, Facebook aí, me busquem aí, me procurem, deixem o feedback aí, dúvidas, tá bom, pessoal? Então a gente vai para a nossa aulinha de ciências. Essa aula é de biologia, né? Nós temos aí o capítulo 9, o solo, formação, composição e tipos. O capítulo 10, erosão, poluição e doenças transmitidas pelo solo. E se der tempo, antes da próxima prova, a gente já entra em ecologia, aí, noções gerais, os principais conceitos aí de ecologia, tá certo? Vamos para o capítulo 9, solo, formação, composição e tipos de solo. Aliás, nós até já falamos aí sobre os solos nas aulas anteriores, tá certo, pessoal? A gente já vem falando, né? Agora eu vou acompanhar fielmente o conteúdo da apostila e vamos também fazer exercícios da apostila, tá certo? Então eu convoco você convido, na verdade, você a estar munido aí com a apostila na mão e papel, lápis, caneta para a gente chegar até os exercícios e ir fazendo os exercícios também, tá bom? Bora para a introdução, o que é solo, ó. O que é solo e como ele se formou. Isso não é novidade para ninguém, a gente sabe que solo é a camada mais superficial, né, mais externa do planeta. Né? Se quiser acompanhar a leitura aí, fica até bom, porque dá uma passada bem legal no nosso material. De forma muito simples, podemos dizer que o solo é o chão que nós pisamos. É o local onde plantamos, erguemos nossas casas, etc. e tal. Mas como o solo do planeta se formou? Eis a grande pergunta, né? Como o solo se formou? Olha que texto bonitão aí para se ler. Ó. No início dos tempos havia na Terra apenas rochas gigantescas e água. Com o passar do tempo, dos anos, aí, as chuvas, o vento, as mudanças de temperatura, de frio, né? Ó, o frio para calor, de calor para frio, foram fragmentando, né? Despedaçando estas grandes rochas. É o que nós chamamos de intempéries, né? Intempéries, né? São os fenômenos que desgastam aí o solo, né? Então, os pedaços que delas saíram foram formando o que nós conhecemos hoje como pedra, terra, areia, que ao se misturarem com os restos de animais, plantas e outros seres mortos, formam o solo como hoje nós conhecemos, né? Olha que coisa linda aí de se ler, ó. O solo da Terra, como já dissemos, começa na superfície do planeta e desce até aproximadamente 30 centímetros, ou seja, 30 centímetros aí de profundidade é o que você vai ter como solo, né? Abaixo desses 30 centímetros, deixa de ser solo e já passa a se chamar subsolo, tá certo? E o subsolo termina lá quando atinge uma camada de rocha que não se despedaçam mais, né? Com o tempo. É a famosa rocha base ou rocha matriz, né? Como diz o texto aí, ó. Tendo permanecido como era no início da formação do planeta e que foram cobertos pelo solo e o subsolo, né? Ó, essa camada, que é a mais profunda, dá-se nome de rocha matriz ou rocha base. Tá certo, pessoal? Então, como é chamado aí, como é conhecida essa camada mais profunda da Terra. Tá certo? Fica até bem mais lá embaixo. E daí... vamos para o conceito de o que de mais importante existe no solo, né? Os principais componentes do solo. De maneira geral, vimos que o solo é formado por fragmentos, né, de rochas, de restos de seres mortos. Mas é possível detalhar um pouco mais a composição do solo, citando os principais elementos que podem estar presentes nele. Olha só,
Acompanhe comigo aí, ó. Humus. Chama-se de humus a parte orgânica do solo, formada pela mistura dos restos de plantas, animais e outros seres mortos, com fragmentos, pedaços muito pequenos de rochas e com terra, né? Quando está presente, o humus é a primeira camada do solo. As principais características do humus são coloração bem escura, que é aquela terra escura, né? Quase preta. Contém as substâncias necessárias para manter a vida das plantas, rica em matéria orgânica, né? E tem uma grande capacidade de segurar a água, né? Essa água fica ali segura e essa água ela é captada justamente pela raiz das plantas. Por isso essa terra e esse humus, ele é tão necessário para o cultivo, né? Para a agricultura. Outro tipo de solo também que a gente vai conhecer é a argila. É um elemento que conhecemos popularmente como barro, né? O barro molhado, ali é a argila. As principais características da argila são coloração variada. A argila pode ser marrom, preta, amarelada, vermelha, acinzentada. E a argila ela é bastante impermeável, né? A água chega ali na argila e não consegue passar. Ela fica ali acumulada, fazendo aquela lama, né? Aquele lamaçal ali da argila. Tá certo? Outro tipo de solo que a gente vai estudar é o calcário, né? Elemento formado por substâncias ricas em cálcio, né? As principais características do calcário são coloração variada, pode ser preta, amarelada, acinzentada. É menos impermeável do que a argila, tá certo? E nós temos também a areia, né? É o elemento que encontramos mais comumente formando as praias. Olha que legal! Formando as praias, a gente encontra quem? A areia. É a areia que a gente vai encontrar formando as praias. É o elemento que encontramos comumente formando as praias. É formado principalmente pelas substâncias chamadas de quartzo, né? O quartzo. As principais características da areia são coloração variada, branca, amarelada, acinzentada, né? Avermelhada. E uma das grandes características dela é que ela é muito permeável, ou seja, ela não segura a água, né? A água logo é sugada pelo solo. Tá certo, pessoal? Então, passado aí esses tipos de solo, já vem um exercíciozinho que você tem aí no seu material, acompanha aí, ó. Esse exercício é um exercício bem simples, que dá para você acompanhar com a gente. Pega aí a apostila para a gente fazer isso aqui, olha só. Complete corretamente os espaços em branco. Solo é a camada mais superficial da Terra, né? Completa aí, ó, anota, tá certo? É no solo que pisamos, é no solo que nós plantamos, é no solo que nós erguemos nossas casas, tá certo? O solo é formado pela fragmentação das rochas. Abaixo do solo fica o subsolo. E abaixo deste último fica a rocha base ou rocha matriz, tá certo? Acompanha aí, anota, isso é uma questãozinha muito bonitinha para ser cobrada em uma possível prova, né? Uma questão aberta aí, que você não tem dificuldades aí no início de uma avaliação de ciência. Você pode se deparar com uma questãozinha desse tipo aí, para estar preenchendo aí as lacunas, né? Os espaços, né? Em branco. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí a esse tipo de questão. Olha, outra questãozinha que aparece aí, a questão 2 no material, ó. Anota aí, completa aí comigo aí, ó. Acompanha aí esse exercíciozinho. Você vai completar, ó, complete os parênteses com a letra que indica os diferentes componentes que podem estar no solo. É menos impermeável a água do que a argila. Menos impermeável do que a água. Calcário, né? Menos impermeável do que a água. O calcário. É formado por substâncias ricas em cálcio, né? Podendo ter cor preta, amarelada e acinzentada. Aqui a gente está falando de quem? Da argila. Substância rica em cálcio. Areia, na verdade. A argila é areia.
A R é areia, não argila. Certo? Acompanha aí comigo. Próximo. É formado por restos de plantas. Opa, tem resto de planta, animal, outros seres, né? Misturado na terra, tem coloração escura quase preta. A gente está falando de quem? Do humus, né? Humus. Muito bem. É muito permeável. Quem é muito permeável é a areia, né? A R de areia. Conhecida popularmente como barro, argila. Aí. Formado principalmente por quartzo. Né? Existe nas praias e pode ter coloração branca, amarelada, acinzentada. Né? Que tipo de solo é esse aí? Areia. Falou em praia, lembre logo da areia, né? Tem grande capacidade de absorver e segurar a água. Quem faz isso é o humus, né? O humus é que absorve e segura a água. Eu até falei devido às plantas, né? As plantas aqui vão... E bastante impermeável à areia, né? A areia que é bastante impermeável. Tá certo? Muito bem. Segunda questãozinha foi para conta. Vamos para frente. Seguindo agora, vamos conhecer os tipos de solos. Os tipos de solos. Os solos não são todos iguais. E você mesmo com certeza já deve ter percebido isso. Sem sair de sua cidade ou mesmo do seu bairro, é possível ver É possível ver solos com caras bem diferentes. O que determina o tipo do solo é a quantidade de elementos que estudamos no item anterior. Estudamos no item anterior. Dessa forma, os solos podem ser definidos assim, umbíferos, argilosos, calcários ou arenosos. Nós vamos conhecê-los agora. Agora nós vamos conhecê-los, esses tipos de solo aí. Umífero, O solo ele é umífero, pessoal. Quando ele é considerado umífero, um solo é considerado umífero quando apresenta mais de 10% de humus na sua composição. Tá certo? Se ele tiver mais de 10% de humus na sua composição, ele é considerado um solo umífero, né? É um solo que retém bem a água e possui muitas substâncias úteis para as plantas, né? Sendo, portanto, ótimo para a agricultura. No solo arenoso, é considerado um solo arenoso aquele que apresenta mais de 30% de areia na sua composição. Tá certo, pessoal? Mais de 30% de areia na composição, esse solo vai ser considerado arenoso. Tá bom? Então, fica aí essa dica importantíssima que lá na frente a gente vai usar num possível exercício aí, a gente vai usar aí essa questão aí do conceito aí do solo arenoso. Nós temos também que, por possuir tanta argila, né, é muito impermeável, né? É muito impermeável, né? Não sendo bom para a agricultura. Não sendo bom para a agricultura. Embora algumas plantas, como o café, se desenvolvam bem nele, tá certo? Então, o solo argiloso, ele é um solo muito escuro, muito molhado, né? Por ser impermeável. Então, ele é muito bom para o café. É um dos únicos produtos que são bons, se desenvolvem bem nesse tipo de solo, né? Outro solo que a gente vai conhecer agora são os calcários, considerado solo calcário, aquele que apresenta mais de 30% de calcário em sua composição. Como os solos argilosos, também são bastante impermeáveis, sendo igualmente impróprio para a agricultura. Agora, o calcário, sim, dificilmente uma planta vai vingar ali no solo calcário, né? E o solo arenoso, um solo arenoso é aquele que apresenta mais de 70% de areia em sua composição. Por possuir tanta areia, é um solo que não retém bem a água, não sendo, portanto, apropriado para a agricultura, embora algumas plantas, como coqueiro, palmeira, se desenvolvam bem nele. Tá certo? Então, vimos aí os tipos de solo, vimos os principais componentes do solo,
depois nós vimos os tipos de solo, e agora a gente vai fazer essa mescla com os componentes e os tipos de solo. Nós vamos ver esse solo que ele é dito, o que é dito perfeito, né? O que é considerado como um solo perfeito, né? Ó, veja bem aí, para ser considerado um solo perfeito, a gente faz essa indagação, né? Existe o solo perfeito? Não há o solo perfeito, pois as plantas têm características e necessidades diferentes. Então, o próprio vegetal ele vai necessitar de um determinado tipo de solo para poder se desenvolver bem. Não é que exista aquele solo 100% perfeito, tá certo? Porém, podemos dizer que a maioria delas cresce bem se o solo tiver as seguintes características. Não for exageradamente seco ou encharcado, não for exageradamente fofo ou compacto. E deve possuir, né, uma combinação de aproximadamente 10% de humus, né, tem que ter ali uma determinada quantidade de matéria orgânica, esse humus, 5 a 6% de calcário também, porque o solo vai precisar desses minerais do calcário. Tem que ter aí 20 a 25% de argila. Por que, professor, tem que ter esse tanto de argila? Porque ele vai ter que reter uma determinada quantidade de água. E quem retém essa água, até mesmo para a absorção das raízes das plantas, vai ser essa argila, né? E também uma composição de 50 a 60% de areia, né? Que é quem vai dar ali também uma riqueza mineral também a esse solo. Tá certo, pessoal? Então, fica aí o critério do que seria um solo dito perfeito, sabendo que o homem ele faz essa melhoria, né? Ele faz o melhoramento do solo para poder usá-lo na agricultura ou usar do modo que ele achar necessário, adequado para o momento, né? Melhorando a qualidade do solo. Olha, existem alguns métodos que o homem pode utilizar para corrigir características ruins de um solo e torná-lo melhor para a agricultura. Entre estes métodos, vamos citar aí alguns tipos de melhoramentos, de técnicas que o homem usa até hoje, desde muito tempo aí, antes de Cristo. O homem já vem usando aí técnicas de usar bem a terra para poder ter um melhor aproveito, né, desse solo aí em questão. Uma das coisas que o homem deve fazer para usar bem o solo é a adubação. O que é a adubação, professor? A adubação é o ato de colocar no solo os chamados adubos, né? Esses adubos que contêm vários nutrientes, eles vão conter vários nutrientes, né? Que são substâncias importantes para o crescimento da planta, né? Os adubos podem ser naturais, como o esterco, aí está dizendo aí, ó. Né? Naturais como o esterco, são fezes de animais, restos de plantas mortas, ou podem ser industriais, como os fertilizantes, né? Que são fabricados pelo homem, tá certo? A gente vai ter também aí, pessoal, nós vamos ter também o arejamento, né? Que é uma técnica também aí de melhorar o solo, esse arejamento. É uma técnica que vai melhorar o solo. Esse arejamento é um processo de remexer. Ele vai remexer ali o solo para deixar ele mais fofo, né? E dessa forma arejá-lo. Facilita a entrada, a circulação de ar, usando ferramentas como o enxado ou até um arado, né? Nós temos aí bastante técnicas aí de arejamento do solo, tá certo? Além do arejamento, tem também a irrigação, é um processo de molhar o solo muito seco, né? Esta água é trazida de rios, lagos ou represas utilizando-se bombas e mangueiras e é espalhada nos terrenos pelos aspersores, né? Aspersores, tá certo, pessoal? Então, é uma técnica também de melhoramento do solo, essa irrigação. E temos também, por último, a drenagem, né? O que é a drenagem? Ó? Drenagem é o processo de tirar a água do solo, né? Solo muito encharcado, você tira a água do solo para deixar ele adequado ali para plantar o que se deseja, né? Então, ó, drenagem é o processo de tirar a água do solo muito encharcado, podendo
né? Pode-se drenar a água de um terreno usando as mesmos tipos de bombas e mangueiras usados na irrigação, né? Ou então pode-se abrir valas, canaletas no terreno que permitirão que a água escorra para longe, né? É uma forma de melhorar o solo, tá certo, pessoal? E por último, a rotação de cultura. O que é essa rotação de cultura, professor? Para que serve esse tipo de técnica? Olha, a rotação de cultura, veja bem, a rotação de cultura é um processo de mudar de tempo em tempo o tipo de cultura, ou seja, o tipo de planta cultivada em um terreno. Isso é importante porque cada tipo de planta retira uma determinada substância, né, daquele terreno, né, daquele solo. Então, se o agricultor, né, insistir em plantar durante muito tempo sempre o mesmo tipo de planta, o solo rapidamente esgotará dos nutrientes para aquele tipo de cultura. Se você plantar só milho, ele vai tirar uma determinada quantidade de nutrientes que vai deixar o solo pobre naquele nutriente. Se plantar só feijão, só arroz, então não pode. Você tem que ter essa rotação de cultura, que é para não esgotar esse determinado componente do solo aí, fazendo com que ele seja sempre bom para diversos tipos de cultura em questão, tá certo? Então, para frente, tem esses exercícios rapidinho, vamos fazer esse exercício rapidinho aí, ó, que relaciona essas técnicas de melhoramento. Relacione a primeira coluna, método de melhoramento com o método, né, ó, com o tipo de técnica. Ó, relacione a primeira coluna com a segunda. Vamos lá. Adubação, arejamento, irrigação, drenagem e rotação de cultura. Mudar o tipo de plantação de tempos em tempos para não esgotar o solo. Isso aí é rotação de cultura. Colocar no solo substância rica em nutrientes, importante para as plantas. Colocar, isso aí é adubação, né? O ar. Retirar excesso de água de um terreno. Retirar excesso de água de um terreno, pessoal, é drenagem, né? Ó, D. Remexer o solo, arejamento, B. Ó. E molhar o solo seco é a irrigação, né? Isso está no item C. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Essa foi nossa aula de ciência. Façam bom proveito. Tirem as dúvidas aí nos comentários do canal, do vídeo. Eu fico aguardando ansiosamente o seu feedback. Desde já, fica aí um abraço, tá certo? E até a nossa próxima aula. Até logo, pessoal.